Quantas horas você trabalhava nessa época? 12. A gente já chegou a trabalhar assim, até 1 hora da manhã, acordar às 5 horas da manhã pra trabalhar de novo. A gente sempre gostou. Culto, então, igreja, Não, ministério? Ai, dava tempo. Se desse tempo, a gente ia. Se não desse, porque o tempo também que era pra gastar o dinheiro que tava trabalhando. Então, Que culto. loucura. Aí a gente começou a deixar de servir no reino, deixou de servir nos eventos da igreja. A gente ajudava com o financeiro. Então, vai ter um evento. Tá bom, mas eu não Que vou era poder moeda ir. de troca ali para poder ser mais rico ou ter mais recursos. Inconsciente, às vezes a gente faz isso, né? E aí quando a gente chegou no ponto de realmente sentir assim, não, Deus, se o Senhor não quiser dar empresa, não dá. Se o Senhor não quiser fazer a gente crescer financeiramente, não. A gente só quer a nossa família, a gente quer a nossa família em paz. Aí começou a acontecer. Quando a gente realmente conseguiu desapegar do, ai Deus, eu quero aquela promessa, eu quero aquela riqueza. Aí começou a coisa a acontecer. Tanto é que amanhã a gente tem um evento aqui que a gente foi do estado de São Paulo, o único escolhido que foi a empresa que mais vendeu energia solar. Então a gente recebeu um convite para um evento totalmente privado e algo muito improvável. Para nosso ramo é muito improvável você chegar num ponto desse sem escritório. A gente não tinha escritório, a gente fechou um escritório agora, a gente nem entrou nele ainda. E o faturamento que a gente tem hoje na empresa é o que a gente tentou a vida inteira. Por uns 10 anos a gente tentou se juntar. Os 10 anos é o que a gente vive hoje. E o espaço de tempo é curto, né? Então você falou 2023, aconteceu essa tragédia com o marido, mas, né, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa estar quebrado para poder entender. Não é uma obrigação, né? Deus é muito generoso, bondoso. Mas a gente que é desobediente, né? Quando a gente é orgulhoso, né? Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente é orgulhoso, às vezes Deus vai soltando a corda até a gente entender de que a gente precisa depender dele. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. Você já sabe que nos acompanha há mais tempo, mas quem está chegando agora é a forma com que nós fazemos negócio, com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino, o poder, a graça, às vezes a misericórdia de Deus, através dos nossos negócios no mundo em que vivemos, mas também implantar o reino no nosso negócio. Sabemos que a forma como nos comportamos e conduzimos a tudo aquilo que Deus nos confia diz muito sobre aquilo que cremos. E se você também já está um pouquinho mais tempo, sabe, que já me ouviu dizer que, na minha opinião, humilde opinião aqui, poucas coisas na história do ser humano, pelo menos do ser humano moderno, exigem tanta fé quanto empreender. E a história de hoje é uma história de resiliência, de fé, mas de muita resiliência. E eu trouxe aqui uma convidada também que tem aí uma pimenta que eu tenho certeza que vai fazer vocês pensarem. Trazemos sempre empresários, empresárias, né, empreendedores, empreendedoras, mas hoje a nossa convidada, já dando um pouquinho de spoiler aí, né? A nossa convidada de hoje é uma ex-feminista, mas cristã. É possível ser feminista e cristã? Combina? E ainda empresária? Que loucura é essa, né? Então fica aí já a chamada provocativa para você ficar até o final com a gente, entender como isso se mistura, se é que se mistura, e o que Deus fez na história dessa empresária. Então, vamos apresentar ela. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada pelo convite. Todo mundo vai ouvir aqui a história. Eu nunca imaginaria estar aqui falando tudo que eu vou falar aqui hoje. E como é isso, feminista, né? Que bom. Mas eu tenho certeza que tem muito aprendizado aí, né, Jéssica? Eu creio que é sobre isso, né? É o cuidado, o tratamento de Deus. E eu gosto muito de um versículo que diz que a mesma consolação que somos consolados, nós devemos consolar aos demais. Né? Então é um pouquinho sobre isso, como Deus cuidou da sua cabeça, do seu bolso também, né? E da sua boca, por que não, né, dizer assim? Porque muitas vezes a gente verbaliza aquilo que a gente sente, o que a gente pensa. E a minha mãe
minha querida mãe, já falecida, e ela tinha uma frase, vinha do interior, Jéssica, e ela cheia de frases, né? E ela tinha uma frase que dizia o seguinte, que o peixe morre pela boca, não é? Então, eu creio também que tem um fundo ali de verdade, sabedoria. Muitas vezes o cristão, ele desora, né? Se é que isso é possível, né? Uma oração invertida e fala coisas que não deveria, mas estamos aqui, uma rede tela, para trazer esta provocação para os nossos empresários. Então fique com a gente até o final aí para ver se de alguma forma você comete essas desorações, né? Conflitando com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas deixa eu dar as devidas credenciais da Jéssica aqui. A Jéssica Malandrin, então aí, Mr. H vai pôr aí no gerador de caracteres as redes sociais da Jéssica. Ela é empresária, fundadora da Casal Volt, uma empresa de energia solar, e também estrategista de redes sociais. Vamos entender um pouquinho o poder de fogo aqui da dona Jéssica, o que ela pode contribuir para você aí que talvez já faça um trabalho, mas tem sempre uma dica que pode mudar a chave do seu negócio. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que alguma coisa que saia aqui ou te tire da zona de conforto, né, Jéssica? É o que eu mais espero. Ou que de alguma forma contribua para que o teu negócio mude o ponteiro aí. Vamos lá? Mas não esqueça, senão a produção me cobra aqui, de curtir, comentar e compartilhar, o famoso 3Cs, né, em que os algoritmos adoram, consome ali, como se fosse bebezinho, né, recém-nascido, quando consome leite em pó, enfim, leite da mãe. Então nos ajude a levar a história da Jéssica a muitas mulheres empresárias do Brasil. Eu digo mulheres porque tem uma questão aqui, né, a gente vai falar do feminismo, né, que só alcança as mulheres, né? Mas também eu tenho certeza que os empresários homens sim, né? serão aí provocados. Pelo menos é a nossa expectativa, né? Muito bom, Jéssica. Vamos lá. Sua adolescência. Conta um pouquinho como é que foi a sua adolescência. Se o que você faz hoje, você é jovem, né? Então, se na sua adolescência você já tinha familiaridade com redes sociais, se o que você faz com relação a empreender teve um input de familiar, conta um pouquinho da tua história e já emendo com uma segunda pergunta, porque tem uma peculiaridade que você começou a empreender na adolescência, né? Então, conta um pouquinho da onde saiu essa ideia de ser dona de um negócio. De uma coisa eu sempre tive certeza, eu não queria ser CLT. Eu sempre queria criar, porque eu não queria ser presa a uma tarefa só e não poder inventar, não poder criar. Então, eu sempre tive isso. A minha infância inteira, eu sempre gostei muito, assim, de trabalhos da escola, quando era redação. Eu sempre gostei de me esforçar muito e de fazer sempre o trabalho mais criativo, o trabalho que ia se destacar ali. Então, eu ganhei muitas viagens quando era criança e adolescente, principalmente por redação, porque eu gostava muito de escrever também. Interessante. Então, eu gostava de criar e de escrever. E é justo o que eu faço hoje, né? Mas nunca via isso como uma profissão, porque na minha época também era só Orkut. E as vendas não acontecia quase 100% hoje. Muitos negócios giram só através da internet, né? Na minha época não era assim, né? Na época do Orkut era pouca coisa. Os anúncios eram o quê? Em lista telefônica, era em panfletos. Então, você pegou a transição ali. Eu peguei a transição. Do digital, do físico para o digital. E, assim, os meus pais, eles não eram empreendedores. Para eles, o sonho, assim, de sucesso era os filhos serem concursados, serem funcionários públicos, eles prestarem eram concurso. Funcionários públicos? Não. E de onde veio essa ideia? Talvez era um sonho deles, né? Ok, E verdade. eu tentei me encaixar, como a filha mais velha, eu tentei me encaixar nesse sonho. No meu ensino médio inteiro, eu fiz um curso que eu detestava, que era aqueles cursinhos preparatórios, porque eu queria entrar na faculdade de Direito, que não tinha nada a ver, porque quem que é uma pessoa criativa vai entrar numa faculdade de Direito, onde eu não posso criar nada. Né? Não. Exatamente. E eu me forcei, assim, a ficar, tentei, prestei concurso, prestei faculdade, consegui para escrivã, consegui para entrar na faculdade de Direito e não entrei. Ali eu tomei uma decisão, porque eu fiquei 1 ano trabalhando no Tribunal de Justiça, fazendo... chegou a trabalhar? Cheguei, fiquei de estagiária, consegui prestar uma prova, que os melhores ali da escola poderia testar essa prova, e se conseguisse, podia trabalhar ali. E eu fiquei 1 ano. Só que eu trabalhei na área criminal,
E eu não olhava aquilo como uma coisa assim, o olhar de direito. Eu queria abrir o processo, eu queria olhar como que a pessoa morreu. Eu queria olhar e ver, nossa, o que será que eu posso ver aqui? Será Você queria eu entender queria... as histórias as por trás daquilo histórias. ali. Aí E a profissão não é sobre isso, não é né? sobre isso. A não ser que eu tivesse realmente fosse o meu cargo. E não era o meu cargo esse, né? Então, ali eu fui vendo que, não, isso me limita, esse lugar não é pra mim. E ali eu tomei a decisão, depois desse 1 ano de estágio, que eu não faria. Mesmo tendo ganhado a bolsa pra direito, não faria. Nesse processo, eu conheci o meu marido, que era ficou como meu namorado, e ele tinha a mesma mentalidade que eu. Ele também. Vamos empreender, vamos nada empreender. de ser CLT. Vamos empreender. Ele já trabalhava em uma gráfica, então ele entendia tudo já disso, e eu entrei com ele nessa. Então, da nossa fase de namoro para o noivado, a gente construiu casamento, casa, tudo empreendendo. Que legal. A transição então, toda... antes de casar, vocês constituíram o negócio. Sim. E já estava acelerado lá. Sim, sim. E nessa fase foi quando nós recebemos uma profecia. Hoje, como presbiteriano, não sei se talvez eu receberia, mas numa igreja pentecostal eu recebi. Você estava numa igreja pentecostal, né? Tava. Tá. Os meus avós são pastores pentecostais, os avós do meu marido, então a gente sempre viveu nesse meio e foi muito bom. Porque a gente pôde experimentar muitas coisas diferentes. E assim, essa profecia não foi uma vez, foram várias vezes. E a profecia sempre falava da mesma forma, por pessoas totalmente diferentes, que nós teríamos um negócio. E esse negócio seria grande. Esse negócio iria prosperar. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a profecia, o que veio na minha cabeça foi: a gente vai ficar rico, é isso, a gente vai ficar rico. E... É inevitável pensar no dinheiro, né? Quando vem a palavra grande, é inevitável que a gente pense em dinheiro. Mas é sobre mordomia que Deus está falando, né? É sempre sobre aquilo que eu vou te confiar e aquilo que você vai fazer com o que eu vou te confiar. E é um peso. É uma responsabilidade, mas é muito comum que mesmo cristão, e por isso até, né, fazendo um comentário aqui, Jéssica, por isso que existe a Rede Tela, outros ministérios também que servem à igreja, exatamente para poder calibrar, né, como eu disse aqui no início, essa visão muitas vezes distorcida de que um negócio grande é só sobre dinheiro. Né? É sobre como que você vai impactar as vidas, como é que você vai servir o reino, né? Óbvio, não dá para você ter um alto poder de impacto com pouco dinheiro, faltando dinheiro, né? Mas é muito verdade que se você é fiel no pouco, ele vai te subir nos degraus. Mas continua aí. E aí você recebeu uma profecia que você ia ser grande, você falou, pô, então você é nesse negócio. E é nesse negócio. Eu tinha certeza que era naquele negócio. Só que aí as dificuldades começaram a vir. E a gente sempre gostou muito de ajudar, assim, na obra, por exemplo. Vai ter um evento tal, vamos ajudar com dinheiro? Então a gente sempre teve muito aberto a fazer isso. Coração generoso. Só que aí acaba que a gente quer usar isso como uma desculpa pra Deus também, quando as coisas estão dando erradas, né? Ou moeda de troca. Você fala, Deus, mas eu tô fazendo. O que eu tô fazendo de errado? Olha, eu ajudo. Mesmo a gente não ajudando com essa intenção, querendo ou não, quando as coisas dão errado, a gente meio que vê, não era pra estar acontecendo comigo, era pra estar acontecendo com o outro, Sim, né? Verdade. A gente tem essa visão errada, né? E só que durante os anos foi passando, a gente teve o nosso filho e nada dessa riqueza chegar. E a gente começou a idolatrar essa profecia. Hoje eu vejo isso. Uau, que loucura. Então, em vez de você entender que a adoração é só a Deus, né? Mas você fez do objeto que seria a graça de Deus como o seu Deus. Olha que loucura isso. Fazer uma pausa aqui, porque isso é muito sério, né? Será que hoje, ainda que você tenha recebido uma promessa de Deus, né? E Deus está aí, né? E é importante considerar, né? Mesmo que você esteja hoje numa presbiteriana e não é sobre isso, importante considerar que a profecia é para esses tempos, né? Que Deus usa pessoas, nos acorda comigo, ele tem um carinho de me acordar de madrugada e mostrar algumas coisas, né? E aí a gente vai desenvolvendo sabedoria, né? Tentando entender, discernir o tempo e o modo, que eu acho que é essa a grande chave, a grande sacada, né? Para poder viver aquilo que Deus nos confia. Mas às vezes você está fazendo, né? É uma pergunta, e às vezes será que você não está fazendo de algo que Deus
não necessariamente tenha usado uma pessoa, mas colocou no seu coração como o seu Deus, né? E às vezes, né, Jéssica, cai num erro de questionar a Deus por que não está acontecendo se foi ele que falou. Aconteceu isso com você também? Muito. Porque a gente tem o nosso tempo. Então, se Deus falou hoje, pelo menos esse ano acontece, é certeza. Porque eu tô precisando, né? Às vezes ele coloca, sabe, ele até tá justifica isso. Né? Aí, mesmo a gente lendo todas as histórias bíblicas, a gente insiste nisso ainda, né? Que a gente acha que falou agora, vai acontecer amanhã. Aquela parte de que Moisés ficou 40 anos... a gente esquece. A gente pula a página simples assim, né? Então, de um dia pro outro, né? E aí a gente teve filho, que daí a coisa intensifica mais, né? A ansiedade, o medo, muito mais. E quando você é solteiro, quando vocês são sozinhos, né? A gente tava em processo de construção de casa. Então, aí veio a pandemia. Então, tudo e a gente não chegava lá. Aí, até que a gente fechou esse primeiro negócio. E aí, o meu marido voltou, sim, pro CLT, que também eu acho que é uma coisa difícil pro empreendedor aceitar. Se você tem uma visão de, não, eu não quero ser CLT, eu quero empreender. E aí, você encarar e falar, realmente, não dá mais, não é isso aqui agora, eu preciso fechar esse negócio. Porque a gente quer insistir, a gente tem um apego ao nosso negócio, né? Mas sobre certo aspecto, Jéssica, às vezes dá vontade de desistir mesmo. Né? Mas eu acho que no caso do seu marido aí, é muito mais sobre questão de ser adulto, responsável, filhos, é muito mais sobre o que você precisa fazer do que o você quer. Mas no caso dele, ele voltou então para ser CLT, para pelo menos sustentar a família. Porque daí a gente já não era mais namorado, então não dava para viver, não, vamos insistir aqui, não. Quando só tem os dois mesmo casados, você vive o colchão vira cama e sofá, né? Mas com filhos não é a mesma coisa. E você? Aí ele voltou para o CLT, a profecia não se cumpriu, né? E você foi fazer o quê? Nada. E aí que me pegou. Aí eu realmente fui a mulherzinha da Bíblia. E isso me irritava muito. Porque aí entra a questão muito do feminismo, né? Então, vamos fazer esse corte aí. Como que o feminismo entrou na sua vida? Eu tô entendendo que seus pais já eram cristãos, você nasceu no lar cristão, é isso? Sim, nasci. Mas como é que você deixou o feminismo entrar na sua vida? Acho que o que acontece com a maioria das feministas que é um problema com o masculino, né? Você pode ver que dificilmente uma feminista vai falar algo muito bom de um homem, vai conseguir admitir que tem homens que sim, são fiéis, homens que tem mulheres que são mesmo piores até que homens, elas não admitem. Então, se você for parar para conversar com as feministas raiz mesmo, elas detestam homem, né? Então, para elas, nenhum vai fazer nada de bom. E a maioria é um problema com o masculino. Acabou conhecendo um masculino de uma forma errada, né? Um masculino que não protegeu quando deveria, um masculino que não cuidou com amor como deveria. Então, você acaba criando uma imagem, uma crença que todo masculino é assim. E ainda Deus foi muito misericordioso na minha vida de eu ter casado com um homem que é totalmente diferente de mim. Hoje eu faço terapia, até a minha psicanalista fala, Jéssica, é muito Deus na sua vida, porque a forma que você viveu era pra você ter atraído um tipo de homem totalmente diferente, que ia te bater, que ia tratar você totalmente diferente, porque você queria liderar. O comportamento cria atrai aquilo. Uma atração. Atrai aquilo. E então eu vivia como uma cristã feminista do quê? Eu usava sainha, como uma cristã, usava uma gilete, mas não tinha o pensamento real de uma cristã, né? Era um pensamento feminista muito. Queria ser... Muito. Empoderada. Tanto é que eu acho que, nossa, hoje quando eu penso, eu falo, meu Deus, eu era muito doida, as coisas que eu falava nas minhas orações. Se Deus quisesse acabar comigo, ele acabava. No Velho Testamento, você tava ele falava, perdida. não, eu tava perdida, porque eu lembro uma profecia que quando o pastor chamou as pessoas, e aí quando ele foi falar a profecia para o casal, ele não falou pra mim, ele falou pro meu marido. Quando eu fui embora da igreja, eu falava pra ele, é um absurdo isso. Como que ele faz a profecia? Ele fala direto pra você, por que não falou pra mim? Por que não falou pra mim junto? Ah, então quer dizer então que a profecia é só pra você. Porque eu, não admitia, Não admitia. E é totalmente não antibíblico. Vai pegar a mulher... De submissão, não, de estar ali... da liderança. Da liderança do marido. Porque a profecia era para a família. Qual era o sentido? Ali a gente vê que era uma profecia verdadeira, né? Porque tinha base bíblica. Se começasse já falando direto pra mim, não pra ele, sendo que era algo pra família, estaria contra a própria palavra. Total. Perfeito, né? isso aí. E eu lembro que eu fiquei irritada com isso. E eu ficava irritada com muitas coisas desse tipo. De me sentir a auxiliadora.
sabe? Então, isso eu sei que hoje eu vejo que é um erro que atrapalhou muito também a gente viver o que Deus queria pra gente. Uhum. Mas a gente já volta já na questão do feminismo. Eu quero explorar, não é um programa de sensacionalismo, né? Mas eu costumo dizer que a gente aprende às vezes mais com os erros do que quando acerta, né? E você sabe, Jéssica, que no começo, né, quando a gente começou há 2 anos atrás o podcast, a gente trazia histórias, né, para inspirar mesmo, né, para de alguma forma colaborar com o pensamento dos empresários. E eu recebi um direct e aquilo lá me incomodou. Era um homem, né? Ele disse o seguinte: cara, você só fala de acertos, de coisas legais, de coisas grandes. Essas pessoas não fracassaram, não tiveram erro. Né? E a partir dali eu falei assim, realmente ele tem razão, né? Porque o erro nos ensina a nós e às vezes é um conselho, uma ajuda para o outro, né? Voltando aqui na questão da sua jornada, né? Então, você, nas suas redes sociais, você tem um vídeo que você fala assim, eu entreguei a loja para Deus e fali em 7 meses. Sim. Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Que momento da sua jornada? Quando a gente já tinha a nossa gráfica, né, nós resolvemos... Aí, então, você está casada. Sim. E aí com a gráfica? Sim, já tenho o nosso filho, o bebezinho ainda. A gente tomou a decisão de abrir ela num ponto físico ali no centro da cidade. Deixamos ela do jeitinho que a gente queria, decoramos, maravilhoso. Você fala, nossa, agora vai, né? Olha, Deus tá abençoando, tem até um lugar agora. É agora, é a hora. Chegou a hora daquela profecia acontecer. E às vezes a gente até gasta o que não deveria. Foi o que aconteceu. Sob uma falácia de Satanás, Sim. dizendo de que não é para Deus, tem que ser o excelente. Mas o excelente está dentro da tua realidade. Mas conta aí, como é que foi? Foi totalmente sem planejamento financeiro. Isso a gente sabe que a gente errou. Foi sem planejamento financeiro. Tanto é que a gente voltou a sustentar essa gráfica depois no quarto que era do meu marido, quando ele era solteiro. Tinha aquele espaço na casa da minha sogra. A gente jogou tudo que a gente podia ali e continuamos trabalhando. E aí a gente ainda vendeu muito ali dentro. Acabou vendendo até mais. Porque aí eu tava pegando aquela transição do online. Foi quando eu comecei a aprender tudo que eu sei hoje. Fui aprendendo a fazer os anúncios, fui aprendendo a gravar um bom vídeo, fui aprendendo vários cursos, fui aprendendo, e a gente foi começando a vender mais. E aí a história, então, de que quando você montou a loja, essa foi a primeira vez que você faliu, né? Então é importante só a primeira ainda. Tiveram duas fases, mas então você empreendia com o marido, quando ainda antes de casar, depois casou, falou, vamos construir uma loja que glorifica a Deus. Eu já ouvi essa expressão assim, com um cheque especial, sabia? Assim, vamos construir um negócio aqui que glorifica a Deus, mas o que estava pagando ali era o cheque especial, empréstimo de banco. Nada contra o empréstimo de banco, se você tá saudável, né? E aquilo vai trazer maior faturamento, mas dentro do planejamento. Mas aí, então, você entregou a loja para Deus e deu tudo errado, foi isso? Sim, e ali no caso, o pior não era isso, né? Era uma bomba na mão de uma feminista liderando um lugar e se sentindo o ego subindo cada vez mais, o orgulho subindo cada vez mais, porque eu tinha a minha identidade firmada na minha profissão, no que eu ia ser. Então, eu tinha que construir algo grande na minha cabeça e aquilo estava se tornando grande. Então, opa, eu tô chegando lá. Inconsciente. Pelo menos aos seus olhos tava chegando menina, lá. Né? E a gente brigava demais, assim. Já era começo de casamento, a gente tava passando por uma transição de crescimento ali, tinha um bebezinho pequenininho, tudo era muito intenso. E o meu jeito não facilitava nada. Então, a gente brigava, a gente discutia, eu não aceitava a opinião dele num negócio, eu queria decidir, eu achava que só o meu jeito era certo. Então, era totalmente, aos olhos de Deus, não estava agradando a Deus de nenhuma forma. Então, você estava... citar novamente minha mamãe aqui, né? Você estava dando murro e ponta de faca. Não tinha como dar certo, né? Não. E às vezes a pessoa não tem essa clareza, né? Ela tá ali dentro e até espiritualiza, né? Ora, jejua, fala da profecia, mostra, né? Fala, olha que coisa bonita que Deus... Às vezes dá até um testemunho, né? Fala, olha que Deus colocou, me confiou e tal. Bom, aí então avança um pouquinho, não deu certo, mal planejado, quebrou, voltou para dentro de casa, ou melhor, voltou a empreender no CLT. E aí quando vocês decidiram voltar a empreender, que momento que foi? Quanto tempo foi esse lapso entre quebrar aquela coisa nunca sai, né? Eu acho que quando você nasce com essa mente de
eu vou fazer isso. Porque eu acho assim, na minha adolescência, o que fica muito na minha cabeça é a história da minha família não ter tido coragem, eu acho, para não viver um crescimento. Eles tiveram muitas oportunidades e não aceitaram. E diferente disso, eu queria fazer diferente disso, aceitar qualquer coisa. Então, o que aparecer, a oportunidade que aparecesse, eu ia tentar. Eu tinha que tentar, eu tinha que chegar lá. E, assim, na história da minha família, por exemplo, nós temos algumas primas que hoje elas têm empresas milionárias, mas a empresa começou dentro da casa da minha avó. Então você, de alguma forma, tinha ali uma referência. Tinha. Né? E tinha uma referência do quê? Vocês não estão vendo que vocês estão perdendo uma oportunidade. Porque o que elas faziam? Elas pediam pra minha avó fazer uma peça e elas começaram a pegar essa peça e vender pra São Paulo aqui, né? Que como a gente morava muito no interior, então elas levavam as peças. E elas começaram a crescer, até que elas começaram a comprar as próprias máquinas, construir a malharia delas. Então, hoje elas têm umas lojas gigantes, faturamento de milhões. E aquilo te inspirou de alguma forma? Me inspirou e também ficava uma coisa na minha cabeça do quê? Eu não posso perder as oportunidades. Se você tem alguma coisa que você sabe fazer bem, você tem que fazer pra você. Você é capaz disso, né? E aí juntou a minha mente e a do meu marido, então era... Só que daí era muito descontrolado também, né? Porque apesar de você ter uma profecia, de você querer... O corajoso também tem que pensar um pouco com mais calma, né? Se realmente aquela decisão é saudável de fazer naquele momento, fazer um planejamento, coisa que a gente não fazia. Sabedoria, né, Jéssica? A Bíblia diz que se a gente se propõe a construir uma casa sem calcular antes, né? O quanto vai gastar, o tempo, depois envergonha, né? Passa vergonha e o que é pior, né? Diria muito pior, porque uma coisa é você não dar certo, tá tudo bem. Inclusive, né, no Vale do Silício, lá em São Francisco, tem uma cultura que diz que se você não quebrar, você não está pronto para crescer. É verdade. Mas no sentido de aprendizado mesmo, né? Mas no nosso caso, como cristão, a regra é um pouco diferente, né? Se a gente quebrasse do anonimato, tudo bem. Mas a gente, de alguma forma, isso acaba, de alguma forma, resvalando em Deus, porque a gente... fez aquele posicionamento inadequado, às vezes imaturo, né? Mas então, voltando nessa linha do tempo, ele voltou para ser CLT. Sim. E aí, quando você decidiu, falou assim, não, vamos tentar de novo. E aí ele resolveu sair do CLT, isso? Isso. E vocês voltaram para o ramo da gráfica. Não, daí nós começamos já a dar encaminhamento no que a gente faz hoje, que é energia solar. Ele entrou para trabalhar dentro de uma concessionária de energia, que ali no caso era a CPFL. E já era a área dele, era algo que ele sempre soube fazer, tudo. E aí ele começou a estudar para energia solar, começou a olhar essa nova possibilidade, começamos a analisar tudo. E aí é a hora também que nós levamos um golpe de um sócio nosso, que esse sócio, ele já tinha, na verdade a gente olhou muito na vida que ele tinha. O que a gente viu? Se ele tem essa vida que eu quero, ele tá me oferecendo sociedade, eu tenho que aceitar, porque olha onde o cara já chegou, não é ali que eu quero chegar? Aparências, né? Ele era cristão? Não. Jéssica? Então e aí a gente já olha que os valores eram bem invertidos mesmo. Sim. Muitas coisas erradas a gente foi vendo acontecendo e a gente, não, vamos insistir. Até que um belo dia ele pegou todo o dinheiro que tinha na conta, deixou de pagar todos os funcionários e foi viajar para Maldivas com o dinheiro e ficou mais de uma semana, não desligou o celular e a gente ficou com a bomba. Então, os funcionários não receberam, ninguém recebeu. Isso já na segunda empresa? Na segunda empresa. Tá. Daí, a gente ficou com a conta zerada também, porque todo o nosso dinheiro também estava lá. E ali, nessa fase, acho que foi a fase mais difícil, porque a gente já tinha uma casa, já tinha filho, já tinha uma vida construída na base daquilo que a gente ganhava, né? Então você ficou bastante tempo com esse sócio? Quanto tempo chegou a ficar com ele? Uns 2 anos. Um tempo razoável. E o negócio cresceu? Começou a crescer. E eu sempre falava pro meu marido que ele viu uma oportunidade, porque quem fazia tudo era meu marido, na verdade. Ele investiu com dinheiro, ele entrou com dinheiro, né? E eu sempre falava pra ele, se ele tá vendo essa oportunidade, porque você é bom no que você faz. Porque ele já era dono de outros negócios, ele tinha uma visão estratégica, né? Mas a gente entrou no começo com uma parceria e foi o que não deu certo. Então não estava tão enganada assim, né? Não. Tinha ali a questão, né? Eu acho que é importante só fazer jogar a luz sobre esse ponto, né? Os teus olhos estavam no lugar errado. Sim.
embora você tomou o cuidado, talvez você ou seu marido, de entender que não era uma pessoa qualquer. O problema é quando, às vezes, empreende só por causa do dinheiro. Mas ele tinha algo a acrescentar, Sim. mas o que ele não tinha era o mais importante, que eram os O mesmos propósito. valores e os princípios. Sim, porque né? a gente tinha que discutir muito sobre isso. Que, por exemplo, é uma área de construção, assim, a maioria dos clientes não entendem o que você está fazendo na casa dele. Então, por exemplo, existe uma espessura de um fio. Existe um fio que, se você colocar, ele pode pegar fogo na casa do cliente. Mas Uau. o cliente não sabe olhar e falar. Então, ele paga pelo fio melhor e você coloca o pior. Era isso que ele fazia. Então, muitas vezes, ele tentou insistir e nos convencer a fazer isso. Mas, muitas vezes, ele comprava o material e chegava com o pior. Mas o cliente pagou pelo melhor. Ali já não era o propósito de uma empresa que a gente estava construindo com alguém que tinha a mesma visão. Né? Isso não daria certo. Essa era a forma que ele trabalhava. Então, e aí chegou a notícia ruim, o cara foi Sim, gastar o dinheiro e deu desespero, e vocês disseram, quebramos. sim. Ou chegou a sobreviver um pouco nesse Bem momento? aí? pouco, mas essa acho que foi a pior fase da minha vida mesmo, porque foi a fase que eu mais tive que aprender, porque aí a gente tava o quê? Em 2023, e eu, como uma feminista, eu era a mulher que, não, você tem que ser o homem forte, você tem que ser assim, você não pode ir. Que é uma loucura, né? Você tem que ser feminista, você tem que ser um homem Porque, forte. querendo ou não, você meio que acha que o homem mostrar que ele tá frágil, ele vir te contar um problema. E você também impede o próprio homem de te contar, né? Sim. Uma mulher que se mostra muito a super-heroína, a Mulher Maravilha. O homem também vai se sentir meio que rebaixado vir te contar que ele tá mal, E porque é uma você é tão distorção forte. do inferno, né? Muito. Você teve, voltar aí então à questão do feminismo, né? Você tinha discípulas, porque às vezes a feminista ela não só quer se posicionar, mas ela fica minando o casamento das outras mulheres. Sim, né? amigas, muito. E o mundo também, acho que a maior cipla era a rede social, porque eu já trabalhava com isso, né? E a rede social hoje vai te dizer que esses dias mesmo eu vi um vídeo de uma mulher fazendo um bolo pro marido dela. E as pessoas estavam atacando ela no comentário como se ela estivesse fazendo mal pra ele. Então, assim, as pessoas hoje olham esse tipo de servir, que é bíblico, como uma mulher que não tem valor, uma mulher rebaixada. É isso que o mundo te fala hoje, né? Na narrativa do inferno. mesmo. E eu consumia muito conteúdo, assim, então porque era uma questão de proteção pra mim também, né? Se eu não confio no masculino, eu também não posso confiar 100% nesse, né? Eu tenho que tomar cuidado. E isso afeta até a fé com Deus, porque se ele é um pai, eu tenho que olhar pra ele como um pai, às vezes acaba atrapalhando até eu confiar em Deus. Não, total, porque isso, na verdade, é uma visão distorcida da sua identidade como filha, Como filha. né? Como eu vou deixar ele cuidar de mim? Compromete a visão de quem Deus é. E aí é uma distorção maluca, né, Jéssica? E imagino que isso também, certamente, começou a corroer o teu casamento, porque não Muito. dá pra... Ali, sim. O teu marido foi ali um valente, Sim, literalmente. né? Foi. E aí foi quando ele entrou, e eu acho que isso nem você espera que eu vou falar, ele entrou nos Jogos de Azar. E aí Meu entra numa Deus. questão que hoje o mundo tá cada vez mais. Mas Foi peraí, uma ele oportunidade- entrou nos Jogos de Azar para poder tentar Resgatar a família. resgatar a família. Ele, o Questão que de grana mesmo. Foi. Cristão. Foi. E- E isso é uma questão, né? Aham. Que a gente acha que, como cristão, você tá blindado de tudo, né? Como Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele foi tentado porque ele tinha uma dificuldade, era fome, ele tinha um desejo. E aí o diabo tentou ele no quê? No desejo, no que ele precisava, resolve, você não tá com fome, resolve. E aí também atrapalha a nossa identidade do quê? Deus não tá... Será que Deus me ama tanto assim mesmo? Eu Meu, vou que precisar loucura. resolver. Eu vou Aham. precisar resolver sozinho. Vou precisar. Ele tá demorando. Tá né? demorando, eu vou precisar. Só que o meu jeito acabou atrapalhando ele de contar comigo pra isso. Então, quando ele entrou nisso, eu não sabia. Quando ele começou a ver que ele estava entrando em um vício, eu não sabia de nada. Porque quando eu perguntava, ele falava, não, eu vou resolver, pode ficar tranquila. Porque também para um homem, mostrar pra uma mulher feminista que é toda... Não, eu tô aqui. O que é isso? Eu sou forte. Poderosa. Ele não vai querer fazer isso. Porque o homem que vai fazer isso é pra quê? Pra uma mulher que também mostra fragilidade, também tá aberta a isso, certo? E quando ele começou a entrar,
Ele ficou 1 ano fazendo isso. E aí foi quando a gente perdeu casa, a gente perdeu terreno, a gente entrou em dívidas. Por causa do jogo. Por causa do jogo, mais de Meu 300 mil reais em dívidas. Então teve lá A dívida de trás. De trás e aí acumulou mais. Acumulou mais. Meu Deus, que loucura, Quando ele Jéssica. chegou pra me contar em casa, ele falou, olha, eu vou contar pra você porque o meu planejamento era ontem ter tirado a minha vida. A gente tinha um seguro de vida que a gente pagava e ele falou assim, eu só não fiz isso porque eu consultei o seguro antes e se eu fizesse isso, você e o Miqueias, que é o nosso filho, não ia ter nada e eu ia deixar vocês na mão e não é isso que eu quero. Que loucura. Ele falou, daí ele falou assim que ele pensou, e se até agora eu tô aqui tentando segurar isso, eu vou tirar minha vida e vocês vão continuar sem nada, não é isso que eu quero. Então eu não tirei. Ele falou, só por isso que eu tô te contando. Então ali ele ainda não entendia que ele tava viciado a esse ponto. Porque ele contou pra mim que ele já tinha vendido tudo, já tinha vendido nossos terrenos, tinha vendido muitas coisas sem eu perceber. E tinha investido tudo que tinha, tudo que entrava de trabalho, ele colocava lá. E existe duas formas ali, né? Existe o Tigrinho e tem a Blaze. Não sei se você já ouviu falar. O que ele fazia era na Blaze. E a Blaze, ela não é aquele botãozinho que você aperta e vai girando a roleta igual o Tigrinho. São números. E ele começou a acreditar que ele estava desvendando os números. Ele começou a estudar aqueles números, porque ele é muito bom de matemática. Então, o que vem aí na hora o pecado da sua esperteza, né? Soberba, né? Eu tô muito esperto. Nossa, eu tô desvendando o número. E aí foi ganhando. E ganhou muito. Depois ele chegou a me mostrar a conta. Chegou a ganhar 100 mil. Chegou a ganhar 150. Mas o vício não faz a pessoa parar ali. Ele falava, não, isso aqui não é suficiente ainda pra reerguer minha família de volta. Ia lá, perdia tudo. Daí ia lá no outro dia, ganhava tudo. A casa sempre ganha, né? Não tem... Sem dúvida. É feito pra ser dessa forma. E hoje a gente vê, assim, muitas histórias de pessoas, assim, que tem família, que tem filho, que aí as pessoas falavam muito assim, nossa, mas ele é tão inteligente, como ele foi cair nessa? Porque as pessoas associam muito, quem entra no vício é quem talvez não seja tão inteligente, quem talvez, não pensou direito, mas assim, quando a gente olha pra alguém viciado em droga, existem pessoas que eram ótimos profissionais, advogados, médicos, pessoas que usou aquilo como um escape, e acabou entrando num vício e não conseguiu voltar daquele vício, né, não conseguiu sair. E graças a Deus ele teve muito apoio da família dele, de mim, mas também óbvio que não foi fácil quando ele me contou, né? Ali realmente Deus foi trabalhando muito no meu caráter em questão do orgulho, na questão do amor sacrificial verdadeiro, bíblico, de eu vou perdoar e ainda vou estar aqui com você te ajudando a vencer esse vício. Isso não foi fácil. Pra mim, foi aí que você se libertou do feminismo? Foi aí que eu comecei, e Deus começou a falar muito comigo e começou a me quebrar mesmo, de ver que muito disso era eu que deixei tudo isso, esse espaço para que acontecesse. Que ele não poderia contar comigo, sabe? Porque num primeiro momento que veio talvez a ideia de jogar, ele poderia ter contado para mim. E quando eu fui mudando, durante esse processo dele de se libertar mesmo do vício, ele contava, nossa, hoje eu tô com muita vontade de jogar. Nossa, eu preciso ficar perto de você porque eu tô com muito... Ele conseguia, porque eu tirei toda aquela armadura, eu tirei tudo aquilo de aia forte, sabe? Eu tirei tudo isso e aí eu fui me transformar. Permitiu que ele fosse vulnerável, Sim, né? Sim. Que loucura, hein? E aí, como é que vocês se livraram disso? Então, ele conseguiu controlar essa questão e aí fez muita terapia também. Tem um lado importante que você falou, eu acho que vale a pena reforçar. As pessoas acham que quem entra no jogo é um não cristão e pessoas que não são escoladas ou que são baixo nível intelectual, não é sobre isso, né? Acho que o importante, Jéssica, a gente reforçar o entendimento é de não brincar com fogo. Não é isso? Tomar o cuidado. Bom, tem coisas que nem deveria ser mencionado por um cristão. Né? E aí eu vou mais, né? Essa do jogo até parece um negócio muito fácil, mas muitos devem cair, né? Então, de alguma forma, você está contando aqui, se você está ouvindo, esperamos que não esteja envolvido. Mas se você souber que tem alguém envolvido, né, resgate essa pessoa. Mas tem uma outra questão também que me vem à mente agora, Jéssica, quando o assunto é brincar com fogo, às vezes o empresário tem relacionamento com fornecedores e às vezes esse fornecedor é mulher, né, tem uma série de questões envolvidas. Não brinca com isso.
né? Não existe a possibilidade de você... Não, isso, Você está sujeito a tudo. quando você diz estou no controle, é porque o negócio já está descendo a ladeira. Né? É o Espírito Santo falando assim, foge daí, a história lá de José, foge, corre, foge da aparência do mal. Sim. Né? O versículo bíblico diz, fugir da aparência, não é nem do mal. Né? Então, aquilo que parece já não ser muito certo, né? Pronto, mas você está íntegro. Não, mas eu não... E às vezes, né, já tive a oportunidade de ouvir a expressão, mas eu não tenho más intenções. Mas a situação está posta ali e vai te provavelmente consumir. O diabo falando, né? Resolve esse problema, eu te entrego. E ali, ele recebeu, assim, colocaram ele dentro de um grupo que era, assim, de homens casados, homens de 50, 60 anos, que tava apostando, e você não olha com aquele olhar de, é só molecada que tá fazendo isso. Não. Ali eram pessoas de família, pessoas que colocavam acerto de serviço, ficavam lá 20 anos trabalhando, nossa, eu ganhei 40 mil, vou colocar tudo aqui. E aí, esse grupo, todos os dias eles postavam resultados que eles ganhavam, então todo dia seu olho ali brilhando. Nossa, olha, tem muitas pessoas ganhando, isso é real, tá acontecendo. E hoje a gente vê cristãos, pessoas que se dizem cristãos, né, que usam o nome na rede social pra crescer, né, divulgando jogos de azar como se fosse assim, mas você que tem que ter o autocontrole de parar. É loucura isso. Você sabe que teve um rapaz que eu também tive a oportunidade de aconselhar, que ele entrou não sei o quanto que está ainda em alta, e não tô dizendo contra, né? Estou contando um testemunho, um testemunho, no caso desse meu amigo, nosso irmão. Ele é um amigo da igreja, falou assim, cara, estou ganhando muito dinheiro com day trade. E pega um pedacinho, suas horas vagas, etc e tal, e eu vou te ensinar como ganhar dinheiro e tal, mas você não pode pegar aquilo que é o... E ainda deu esse conselho, você não pode pegar aquilo que paga suas contas, é o que sobra e tal, nas suas horas vagas. História longa, curta, Jéssica. Existe um processo dopaminérgico aí, de psicodependência, e o diabo deita e rola. Sim, porque se você tiver uma predisposição para aquilo, só piora, né? No caso dele, ele não conseguia mais trabalhar. Não. E começou a vender coisas e colocar lá no day trade, até que chegou um momento que a esposa começou a perceber, que começou... Né, foi passar o cartão e não tinha de débito, não tinha um centavo. Eu falei assim, mas como assim? Tinha tantos, né, dinheiro há pouco tempo atrás. Ligou para ele e falou, aconteceu uma coisa com a nossa conta. Ele falou, eu tô dependente, eu preciso de ajuda. Né, e ela me ligou, eu fui, conversei, oramos. Falei, cara, teu caso aí é médico, né? É médico. Quando a gente foi aconselhar com o nosso pastor... do teu trabalho... Ele falou a mesma oração, mas você precisa de uma química no corpo para mudar isso. Né? Conversamos com a esposa também foi forte nesse momento, ajudou, mas foi uma sugestão inocente de um amigo da igreja. Né? Então, às vezes, o ponto aqui é que às vezes a gente espera o diabo de chifre. Né? E às vezes ele está do teu lado ali, não estou dizendo que era o caso desse meu amigo, mas a Bíblia diz que o trigo convive com o joio dentro da igreja, então a gente precisa ser atento a essas coisas. Sim. Bom, então 2023 acontece essa tragédia, né? E como é que vocês se recompõem, Jéssica? Aí realmente Deus foi falando muito comigo, trabalhando muito no meu caráter, sobre o orgulho, sobre o servir de verdade, coisa que eu não fazia, né? Eu lembro que às vezes eu tava na terapia, eu falava pra minha psicanalista, ela é cristã, eu falava, eu odeio essa palavra, ser auxiliadora. Por que Deus colocou isso? Auxiliadora? Ai, olha que tamanho auxiliadora. Não, eu não admito isso. Então era algo que eu tinha que ser curada mesmo, né? Era algo que assim, que se eu não fosse curada, Deus também não iria entregar nada na nossa mão juntos como casal, porque eu ia me perder ali. Nossa família ia ser destruída, né? Então, eu fui mudando, Deus foi falando muito com ele também, ele foi mudando muitas questões também, eu comecei a deixar ele ser o líder, tomar esse lugar, a gente foi invertendo, né? Eu era líder, ele era o auxiliador e a gente foi invertendo e se encaixando naquilo que Deus quer para uma família cristã, né? E aí, foi quando eu tomei o posicionamento, a decisão de, não, agora eu vou usar, tanto é que é uma questão, tudo que eu sei fazer na internet, todos os anúncios que eu sei fazer, eu sempre usei com a maior excelência para outras pessoas.
Ah, se eu fui contratada por fulano, eu vou fazer. Se eu for pra isso, eu vou fazer. Eu tentei fazer pra mim, como um escape do eu não vou depender de homem nenhum. Eu tentei criar o meu próprio curso. Eu vendia dos outros, mas o meu Deus nunca deixou. O meu nunca deu coisa, certo. hein? E aquilo ali pra mim era muito claro. Porque eu já fui estrategista de um professor de teologia que eu peguei ele do zero, a gente vendeu 200 mil de curso. E o meu eu não cheguei a vender R$ 200. Então aquilo loucura. pra mim era muito assim, não vai dar certo. Você vai continuar tentando? Não é isso que é pra você fazer, né? E aí, só que na empresa dele de energia solar, eu dava pouco caso, fazia pouco caso. Ah, quando você precisar, você me chama. Eu não tava junto nessa. Aí eu tomei o posicionamento de estar junto. E aí E servi-lo também, E né? servir. E não olhar o servir como alguém menosprezado, alguém sem valor, Menor. alguém menor. É isso que teve que ser trabalhado muito aqui. E foi quando Deus começou a fazer o improvável. Ali, hoje, a gente pode falar que a gente está vivendo aquilo que foi há 10 anos atrás. Então, aquela promessa agora começou a Agora tomar começou. forma, porque vocês entenderam, né, o posicionamento em Deus, Em Deus. e também na família, os papéis ali, como Que a Deus promessa constituiu. maior é a família. Não teria sentido Deus entregar uma empresa, abençoar uma empresa muito grande, próspera financeiramente, e a família totalmente destruída. Não teria sentido. Chegou em ponto na nossa vida que a gente faltava dos cultos porque a gente queria trabalhar. A gente sempre gostou muito de trabalhar. Então, assim, eu não vou Deixava pro de ir na culto. igreja, Deixava pra trabalhava. trabalhar. Quantas horas você trabalhava nessa época? 12. A gente já chegou a trabalhar, assim, até 1h da manhã, acordar às 5 horas da manhã pra trabalhar de novo. A gente sempre gostou. Culto, então, igreja, Não, ministério. dava tempo. Se desse tempo, a gente ia. Se não desse, porque o tempo também que era pra gastar o dinheiro que tava trabalhando. Então, Que culto. loucura. Aí a gente começou a deixar de servir no reino, deixou de servir nos eventos da igreja. A gente ajudava com o financeiro. Então, vai ter um evento. Tá bom, mas eu não Que vou era poder moeda ir. de troca ali para poder ser mais rico ou ter mais recursos. Inconsciente, às vezes a gente faz isso, né? E aí quando a gente chegou no ponto de realmente sentir assim, não, Deus, se o Senhor não quiser dar empresa, não dá. Se o Senhor não quiser fazer a gente crescer financeiramente, não. A gente só quer a nossa família, a gente quer a nossa família em paz. Aí começou a acontecer. Quando a gente realmente conseguiu desapegar do, Deus, eu quero aquela promessa, eu quero aquela riqueza. Aí começou a coisa a acontecer. Tanto é que amanhã a gente tem um evento aqui que a gente foi do estado de São Paulo, o único escolhido que foi a empresa que mais vendeu energia solar. Então a gente recebeu um convite para um evento totalmente privado e algo muito improvável. Para nosso ramo é muito improvável você chegar num ponto desse sem escritório. A gente não tinha escritório, a gente fechou um escritório agora, a gente nem entrou nele ainda. E o faturamento que a gente tem hoje na empresa é o que a gente tentou a vida inteira. Por uns 10 anos a gente tentou se juntar. Os 10 anos é o que a gente vive hoje. E o espaço de tempo é curto, né? Então você falou 2023, aconteceu essa tragédia com o marido, mas, né, eu costumo dizer que às vezes a gente precisa estar quebrado para poder entender. Não é uma obrigação, né? Deus é muito generoso, bondoso. Mas a gente que é desobediente, né? Quando a gente é orgulhoso, né? Acho que esse é o ponto, né? Quando a gente é orgulhoso, às vezes Deus vai soltando a corda até a gente entender de que a gente precisa depender dele. Sim. E que legal, que bacana. Então, tão pouco tempo vocês conseguiram reconstruir aquilo que perderam de alguma forma, né? Nesses longo aí de muitos anos, mas é uma questão de alinhamento, de princípios, né? Igual esses dias eu postei um vídeo na rede social e uma pessoa falou isso. Nossa, mas tão rápido. Só que a gente não olha que teve 10 anos de eu trabalhando, né? 10 anos. Eu lembro que uma vez eu recebi uma... Quebrando, né? Chorando. Eu lembro de uma profecia que Deus falou comigo e foi de exortação. E foi a mais vergonhosa que eu já recebi. Eu tenho ela escrita no meu e-mail até hoje, que eu escrevi pra mim nunca esquecer dela. Eu lembro que ele falou assim, que era pra mim parar de olhar pra vida dos outros. Que o que ele tinha comigo, ele não era o que ele tinha com o outro. Porque às vezes a gente olha a história de um empreendedor, que lindo, olha, com ele foi assim, então comigo também vai ser assim, não. Porque cada um tem um jeito, uma história, algo pra ser mudado, algo pra ser lapidado, né? E eu tinha uma visão e ficava comparando muito dos outros. Nossa, mas por que fulano foi tão simples? O simples que a gente só vê aqui na partir, né? Você não conhecia as histórias da pessoa, né? E eu vivia fazendo isso. E até um dia que Deus falou, para de olhar pra vida do outro. O que eu tenho com você é com você, não é com o outro.
né? E a nossa história foi assim, durante 10 anos Deus quebrando muito, muito, muito para conseguir viver hoje. E hoje conseguir olhar nas vendas ali e falar assim, não foi porque eu sou inteligente. Não é, essa venda não é porque eu sou muito boa, não. Isso aqui é Deus. Você tá fazendo um trabalho com excelência, mas é Deus. O favor do Senhor, né? É ali você ter certeza que é Deus, porque você sozinho não conseguiria fazer aquilo ali. E entregar a glória para Ele de verdade. Isso também, esse quebrantamento, de alguma forma, imagino que tenha te reposicionado nas redes sociais aí, né? Como estrategista, né? E você tem uma história bem curiosa, que é a história do gato e do cajado de Moisés, né? Conta pra gente um pouquinho, ela é bem curiosa mesmo. Na rede social eu comecei a me posicionar do quê? Se eu sempre trabalhei com marketing, eu via várias coisas erradas, o que Deus começou a me levar a fazer? Bom, eu não quero mais vender curso, hoje eu tô 100% bem com meu marido, tranquilo, em paz, eu não preciso tentar fazer alguma coisa porque eu não quero ser dependente de homem. Tirou esse pensamento, beleza. Só que aí eu falei, tá, mas eu gosto de fazer vídeo, o que eu vou fazer? E aí Deus começou a falar comigo, fala o que você sempre viu de errado, que é as pessoas tentarem vender na internet mentindo, tentarem vender, ou o próprio cristão que eu recebo muito direct assim, eu não tô conseguindo vender, nossa, mas eu tenho tanta fé, eu oro tanto pra Deus, aí você entra na rede social da pessoa, não tem uma postagem, um vídeo bom, aí já fica complicado, porque você não tá fazendo o mínimo que tem que ser feito, a ferramenta tá na sua mão. Deus multiplica o azeite, mas você precisa botar a vasilha, né? Ou às vezes a pessoa, eu tenho muita vergonha de aparecer, eu não tenho coragem, são questões que a pessoa precisa enfrentar, Sim. Né? A inteligência artificial é um recurso muito útil nessas horas, né? Mas, às vezes, o cristão ele é muito romântico, né? Acho que Deus vai abrir o mar vermelho e vai dar ali de mão beijada, mas tem que trabalhar. Que foi esse vídeo do gato, né? O nosso gato tinha sumido. E aí a gente ficou do jeito antigo. Começamos a colocar cartaz em vários postes, em vários lugares perto de casa. E nada de achar o gato. Aí eu falei pro meu marido, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou pegar a mesma foto do cartaz, vou rodar anúncio só pro bairro, por enquanto, perto de casa, não vou nem rodar pra cidade inteira, vamos pensar que ele tá perto, né? E rodei lá, acho que eu gastei, se eu não me engano, R$50, 5 pessoas clicaram no anúncio e uma era que tava com gato. Aí foi quando Deus falou comigo, tá vendo? É usar o que você tem na sua mão, né? Quando ele fala pra Moisés, o que tem na sua mão, o que tem na sua mão agora? Ele poderia, todos os milagres que a gente vê na Bíblia, ele poderia com uma palavra, um estralo de dedo, fazer tudo acontecer, mas ele sempre usou aquilo que tinha na mão da pessoa, né? Davi, né? A gente vê que é aquilo que tem na sua mão. A história da viúva que eu citei, né? É o que tem na sua mão, o que você pode os pães, fazer os agora. Peixes, do menino, né? O que você pode fazer com o que tem agora. Qual é o melhor que você pode fazer com o que tem agora? E é você usar o que você tem na sua mão agora, porque às vezes o empreendedor, ele fica muito no sonho de, quando eu tiver aquela loja daquele jeito, aí eu vou fazer isso, aí eu vou fazer aquilo, e não usa o que tem agora, e talvez nunca vai chegar lá, porque não usa agora, né? Falta coragem, né? De alguma forma, e posicionamento. Então Deus, de alguma forma, te usou, né? A questão do texto de Coríntios, com a mesma consolação que nós somos consolados, a gente pode consolar os demais. Então te deu ali uma empresa agora dentro dos princípios corretos, e você está usando esse conhecimento de posicionamento digital para abençoar outros, para poder ajustar ou exortar, né? De alguma forma. E a gente conversava mais cedo também de um erro, né? Que talvez Deus te dê alguma lente de aumento para observar algumas coisas que talvez você tenha feito também, né? E eu quero entrar num ponto que não quero ser polêmico aqui, mas talvez a gente precise minimamente repercutir que ser cristão está virando brand, né? Conta um pouquinho da tua visão sobre isso. O que eu vejo muito isso, e que eu vi muito, muito isso dentro do marketing, em vários cursos que eu fiz. Marketing digital, né? Só uma pausa aqui, Jéssica. Eu acredito que você também, eu não sou contra você se posicionar como cristão, né? Sobre isso que nós estamos falando, né? Antigamente falava, agente secreto, não existe isso. Você tem que se posicionar como cristão. Sim. A questão é usar isso como marketing no digital para impulsionar
aquilo que de fato você não é no dia a dia. Mas comenta aí. Porque em vários cursos que eu cheguei a entrar, eles aconselhavam você, por exemplo, compra o café, aquele livro que viralizou, né? O livro Café com Deus Pai, posta de manhã você lendo aquele devocional e também vai para uma igreja, tira uma foto, faz uma coisinha assim, coloca um versículo bíblico, abre uma Bíblia. Então eles usavam o quê? Faz isso que vai parecer que você é uma pessoa boa, vai parecer que você é alguém confiável. Só que na verdade os valores não era cristão. A vida da pessoa, porque ser cristão é realmente você viver o evangelho, né? A Sim. sua vida é o quê? Eu sou cristão, então se aparecer uma oportunidade para mim que envolve muito dinheiro, mas que não glorifica Deus, eu vou rejeitar. E aí não é isso que acontece. Quando a gente começa a ver esses cursos, quando você entra, eles começam a te ensinar, por exemplo, criar depoimento falso de aluno. Que loucura. E que momento que você é ensinado a postar sobre religião e daqui a pouco você está sendo ensinado a criar um depoimento falso de aluno e escrever na sua bio 2.000 alunos, mas não vendeu nenhum curso ainda. Incongruente, né? Não, é totalmente contra o evangelho. E essas pessoas traz o quê dentro do curso? Que você mostrar esse lado espiritual seu conecta com outras pessoas que são cristãos e acaba sendo muito enganado, né? Os cristãos são muito enganados porque, nossa, mas ele mostrava ele lendo a Bíblia, ele fazendo devocional e quando eu entrei no curso, ele não entregou nada do que prometeu. E aí já mostra, não é um trabalho que glorifica a Deus, porque se você promete que vai fazer isso, eu compro o teu curso e você não tá entregando aquilo, você não tá glorificando a Deus. Sem dúvida. Né? São pequenas coisinhas. Ou, por exemplo, eu tenho uma loja e eu ainda tenho lá 1.000 peças no estoque. Eu tô falando que é as 10 últimas. Eu sei que não é as 10 últimas. E semana que vem eu vou estar de novo oferecendo aquela peça, fingindo que eu só tô trazendo ela de volta. Mas elas já estavam todas paradas lá. São pequenas coisinhas assim, né? Você tá falando de integridade. Isso é tão precioso, né? E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E que o inimigo, muitas vezes, ele vai vir com pele de cordeiro, mas sendo lobo, né? Então deixa eu só aproveitar essa sua dica levantada de bola para exortar a nossa audiência aqui. Não consuma curso, a gente não tem nada contra as imersões que está tão na moda aí, né? Mas não consuma isso só porque a pessoa disse que é cristão, postou lá lendo o versículo bíblico, né? Caminha, veja a história dessa pessoa, né? Aqui nas reuniões da rede dela, às vezes a pessoa fala assim, você recomenda? Eu falei assim, cara, você tem que fazer o que você tem que fazer. Valida 3 orçamentos, entende histórias, vai na empresa, se a pessoa não tem escritório, mas vê o depoimento dos clientes. Então, o fato dela dizer que ela é cristã não é um carimbo e muitas vezes a pessoa acaba estando mal. E como estão lucrando com isso, né, Jéssica? Muito. Que loucura, né? Porque eles viram, maluco, um mercado né? muito forte, porque assim, o cristão, ele gosta, ele é sedento, às vezes ele tá com fome, ele quer mais, o empreendedor. Eu vejo isso muito no meu Instagram. Ontem mesmo, por exemplo, eu recebi um direct assim, eu acho que fizeram uma macumba pra mim. Porque o meu negócio não tá dando certo. Então, a gente tem a Bíblia que tem a resposta para tudo. Mas peraí, era uma pessoa cristã? Cristã. E aí ela tava baseando o negócio dela na macumba. E pegou. E aí eu falo, base bíblica você não tem pra pegar. Se você é selada pelo Espírito Santo, vai acontecer o que Deus quiser pra sua vida. Não e aí a pessoa não quer ler a Bíblia, mas ela quer pagar 20 mil na mentoria pra ela ouvir algo que ela poderia já ter encontrado na Bíblia. Quando a gente vê em Provérbios, a gente vê muitas dicas ali, que se você quiser pegar uma mentoria ali, de muitos famosos que eu já vi, é só uma linguagem atualizada de Provérbios, sabe? Sim. Muitos conselhos ali que você... É uma loucura, né? E às vezes a gente não quer ter o trabalho também de olhar, de buscar na Bíblia, de ver os conselhos bíblicos que tem pra isso. Tem conselho pra tudo. Eu gosto muito daquele que até usei num vídeo esses dias. A pessoa que fica olhando muito as nuvens passar, o tempo, a pessoa fica lá esperando. Não vai ter nada. Não importa que você é cristão, que você tenha fé. Se você ficar só esperando as coisas virem... Aí tem uma promessa do próprio Deus. Né? Porque daí você também não tá fazendo, não tá estudando, não tá treinando, não tá tentando, as coisas não vão acontecer, né? Então eu vejo muito que as perguntas que chegam pra mim são perguntas assim... Tá na Bíblia. Se você olhar com calma, rapidinho você encontra essa resposta, que você tá tendo um pensamento que não é bíblico. Então, é simples também de você pensar, isso é de Deus, isso agrada, isso não agrada, conhecendo Ele.
Só conhecendo a ele, pra você saber o que agrada e o que não agrada, né? E aí, nesse caso, você desceu o cajado na irmã que tava achando que tinha macumba na vida dela. Eu falei pra ela, eu falei assim, às vezes não é nenhuma macumba, às vezes é uma falta de organização financeira. Sabe? Ou daí como eu gosto de fazer isso, eu entrei na rede social da pessoa. Então, eu dei uma dica pra ela. Eu falei, olha, eu tava vendo seus conteúdos, você não faz vídeo. Hoje, a forma que mais vende é vídeo. Então, você não tá fazendo uma ferramenta aqui dentro da sua mão e aí você tá falando que é macumba. Sabe? Você não tá tentando fazer o básico ali. Uma exortação técnica. Eu já sempre porque sempre quando tem, eu não tô conseguindo vender, eu falo, tá, vamos ver seu Instagram, vamos ver. Porque hoje com a internet as pessoas, eu conheço um cara que ele vende mensalidade de ovo. Então assim, ovo. Então você vende qualquer coisa na internet hoje. Pelo Instagram, então você paga mensalidade todo mês e garante que todo mês vai chegar ovo na sua casa. Como eu já postei ali da macumbeira. Que eu acho que esse seria um conselho que se eu fosse dar para as pessoas, seria esse. Então vamos lá, já caminhando aqui para o final, a gente sempre pede um conselho. Olhando para sua câmera ali, qual é o conselho que você daria para a nossa audiência? Eu acho que você, cristão, empreendedor, tem um dever que é levar a luz para as pessoas. Só que às vezes a gente fica muito preso à pregação, a cantar na igreja. E às vezes o seu negócio, a sua profissão, é onde você mais vai ser usado para levar o evangelho. Só que eu vejo muitos cristãos empreendedores que estão com vergonha, estão parados. E a voz dos cristãos não estão sendo ouvidas no lugar que todo mundo para todo dia para ouvir, que é a internet. Enquanto isso, a voz dos maus muitas vezes é mais alta do que a voz dos bons. E não tem luz, porque as pessoas dentro da internet estão muito perdidas. As pessoas estão no escuro e nem elas sabem para onde estão indo. Na internet oferecem de tudo para elas. E muitas vezes, quando a gente é cristão e a gente deixa uma vergonha, um medo nos parar de gravar um vídeo para falar do nosso trabalho, que a gente sabe que vai entregar um trabalho com excelência, para falar da palavra de Deus, a gente está negando de levar o evangelho da forma mais simples que é o nosso celular hoje. Eu vejo muito isso. Quando eu vi a macumbeira, pra mim me chocou porque ela tinha mais de 1 milhão de seguidores. Uau! E eu fiz questão de entrar na live. Ela ia fazer um ritual do caixão preto, assim, e era pra você conseguir o seu amor. E era o plano mais barato era R$500 e o mais caro era 1.200. A conta que eu fiz ali na live de 1 hora, ela ganhou quase 2 milhões. Aí eu falo assim, ela tá vendendo macumba. Ela faz o vídeo no terreiro e não tá nem aí. E os cristãos, mas é que eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, o Espírito Santo, meu Deus, seja você sabe, forte e corajoso. Né? Sabe, no começo pode dar vergonha, tem que ir e continuar mesmo assim. Você tá negando de levar algo bom. Se você tem certeza que o seu trabalho é bom, que você entrega aquilo de verdade, você tá negando as pessoas de terem aquilo, né? Verdade, é isso aí. Muito bom, então vamos emendar aqui no outro pedido que eu faço sempre no finalzinho do episódio. Que livro que te impactou, Jéssica? Eu acho que os livros que eu mais gosto de ler é da Joyce Meyer, daquela pregadora internacional. Sim, ela tem um livro ótimo que fala, aliás, os livros dela falam sobre muito a questão psicológica, né? Mente, um campo de batalha. Campo de batalha, é esse o livro. É isso, então, porque eu acho que o empreendedor, ele tá no meio de um campo de batalha, a mente dele é bombardeada muito mais do que o CLT. É fato. Né? Sim. Porque você tá entre faço ou não faço, agrada ou não agrada a Deus. Agora, se eu tomar essa decisão e nem sempre Deus vem com uma voz aqui que fala, isso, faz, abre esse lugar, compra isso. Não, às vezes é uma decisão de coragem. Às vezes, nem todas as vezes que você vai decidir alguma coisa, Deus vai mandar uma profecia e falar, isso, abre nessa rua aqui. Não, faz isso daqui. Às vezes, muitas vezes são decisões que a gente tem que pensar se agradam a Deus, se tá dentro do meu planejamento financeiro e tomar a decisão, né? E o campo de batalha, ela traz muita ideia de que o diabo vai estar todo momento colocando muitas coisas na sua cabeça pra você não cumprir aquilo que Deus quer pra você. E é quando a gente fala sobre gravação de vídeo, eu vejo muitas pessoas me mandando assim, mas eu tenho vergonha do meu cabelo, tenho vergonha do meu lado do meu rosto. Isso daí é entregar de bandeja pra Satanás, né? Você falar, se entregar total pra ele a minha voz, não, com essa voz aqui não. Mas desse jeito eu sou tão imperfeita. Eu não vou fazer. Nossa, minha casa não é linda como eu vejo os vídeos na internet. Então é você deixar ele realmente parar você por coisas que você acha que você não é perfeito, assim, sabe? Suficiente. Então eu vejo que esse livro é muito bom porque ela traz essa ideia.
E ainda falando sobre essa questão do começar, é tão importante, né? Porque outro dia eu vi um vídeo, não vou nem citar aqui quem são os influenciadores, mas os primeiros vídeos era tão interessante que era isso mesmo, né? Era a pessoa mal vestida, numa mesa, iluminação horrível, né? E às vezes, como a gente já disse aqui, né? Os filhos das trevas é mais astuto que os filhos da luz. Então hoje, se você ouvir a voz de Deus para ir para redes sociais, levar o seu negócio, falar o que Deus está colocando no seu coração, não endureça o seu coração. Deixa Deus te usar, entender que o tempo em que a gente está vivendo, o digital é a nova, né? Tem uma expressão que o digital é a nova avenida principal da sua cidade. A gente está aqui em São Paulo, né? Tem uma quantidade de estímulo, mas São Paulo é um pedaço do Brasil tão continental, né? E se você está recebendo esse conteúdo, qualquer cidade, saiba que Deus está te chamando mesmo, né, Jéssica? Podemos dizer assim, né? Tem um chamado aí para você empreender, para usar as redes sociais. As pessoas falam assim, a rede social, ela cria dependência. É uma ferramenta, né? Se você usar bem, com sabedoria, Deus vai levar a você muito longe, pode levar o seu negócio, inclusive, né? Muito longe. E às vezes, né, como está sendo o caso aqui da Jéssica, tem uma pessoa que pode estar esperando, você pode mudar a vida com a sua história, não é mesmo, Jéssica? Sim. E você está aí preocupada com o cabelo, com a espinha, com o sofá, né? Dá uma arrumadinha aí, né? Sim, é você cuidar da sua imagem dentro daquilo que você tem, né? Dentro daquilo Porque que você a gente tem uma isso. história engraçada que aconteceu no mês passado, é que hoje nós temos um carro muito simples. E a gente está pegando clientes que têm níveis assim que a gente nunca imaginou na vida. E um dia o cliente falou assim, falou pro meu marido, passa aqui que eu vou junto com você no seu carro. E ele é dono de uma concessionária que vende Lamborghini, que vende carros assim. Na hora eu pensei, eu falei, meu Deus, que vergonha, eu não acredito que ele vai entrar dentro do nosso carro. Mas a velha Jéssica querendo voltar. É isso daí. Daí eu falei, não, é o que a gente tem agora. Porque uma coisa é você andar bem vestido, cuidar da sua imagem. Outra coisa é você mentir. Outra coisa é você, então eu vou alugar um carro e vou fingir pra ele que eu já tenho um carro lá de 200 mil pra ele poder entrar no meu carro. E aí, ele entrou dentro do nosso carro e assim, foi incrível o que ele falou pro meu marido. Ele falou assim, olha, eu tenho mais de 10 orçamentos aqui. Alguns são até menor do que o seu. Mas eu não sei por que eu sinto alguma coisa diferente com você. Eu sinto uma paz diferente com você. Tá fechado. E foi o orçamento mais alto que a gente já vendeu até hoje. Uau, pra então mim, foi um tapa na cara. Deus, né? Ali, pra dizer que né? foi Deus. Porque se você fosse alugar um carro, e assim, a imagem, né? não ter... se fosse pela nossa imagem, a gente não conseguiria. A gente já tava muito piores do que os outros. Provavelmente os outros chegaram com carros melhores. Então, hoje a gente vive o improvável. Então, é você fazer bem feito dentro do que você tem. Né? Também, né, Jéssica? Sobre isso, né? Que legal, que testemunho bacana. Que pena que estamos chegando pro final. Passou rápido, né? Você estava um pouco apreensiva, né, no início. Mas que bom que fluiu. Bom, Jéssica, cristã, empresária, ex-feminista, né? Não é um troféu, né? Essa coisa tão ruim, mas tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, né? E a sua voz para libertar muitas mulheres que estão enganadas mesmo e às vezes numa boa intenção. É possível isso, né? Não imagino que você queria destruir intencionalmente sua família, né? Uma Ou uma autoproteção, né? Mas enfim, empresária, ex-feminista, cristã agora tratada pelo Senhor, né? No processo, né? Esposa, né? Ali posicionada conforme os princípios. Qual o seu sonho grande hoje? Hoje, acho que o meu sonho grande, se a gente for basear, como a gente conversou aqui sobre João Batista, né? Ele não era um grande empresário, ele não tinha uma plaquinha de 1 milhão de vendas da Hotmart. Hoje, no dia de hoje, no nosso mundo de hoje, João Batista seria um fracassado. Sim, verdade. Talvez alguns coaches até chamariam João Batista de um pobre sem mentalidade de prosperidade, que eles gostam muito de falar, né? Então, eu olho para João Batista e ali a Bíblia deixa bem claro que ele era um homem grande. Mas por quê? Porque a missão dele era grande, certo? A missão dele de apontar para Jesus, de abrir o caminho para Jesus. Ele não teve grandes coisas. Ali na Bíblia não fala que ele recebeu grandes terras e foi governador. Não. Mas a Bíblia deixa muito claro que ele era um homem grande, né? Então, o meu maior sonho hoje
é que quando meu filho crescer, ele olhar pra mim e pro meu marido e ele olhe e lembre que nós éramos o maior exemplo do evangelho pra ele. Porque é muito fácil ele procurar teólogos e coaches lá fora, mas ele não ter dentro de casa. É muito difícil você ser cristão dentro da sua casa. É muito difícil não dá pra você sustentar, né, a máscara, você né? perdoar, é difícil você servir, é difícil você ter o amor, porque com a sua família, você tem que perdoar quase todos os dias, né? Sim. Você não tá vendo eles pouco, você tá vendo eles todos os dias. Então, eu acho que o mais difícil de viver o evangelho é dentro de casa. E o meu maior sonho é que o meu filho olhe e fale, não, a minha mãe e meu pai serviam muito a Deus, eles obedeciam a Deus. Hoje a gente envolve muito ele no nosso negócio do tipo, Mick, a gente precisa de um escritório. A gente vai começar a orar e pedir pra Deus nos dar direcionamento para um escritório. Muito Vamos orar legal. junto. E eu quero que quando ele crescer, ele olhe e fale, eu lembro da minha mãe e do meu pai fazendo isso, eu lembro que daí, naquele dia, aconteceu outra coisa. Eles foram o maior exemplo do evangelho e é por isso que eu sou apaixonado por Jesus, porque a minha mãe e o meu pai me ensinou, sabe? Eu quero, até porque o papel maior pra mim, principalmente, eu tenho certeza hoje, que é ensinar o meu filho, né? Sem dúvida. É a maternidade, é realmente direcionar ele para o evangelho, para conhecer esse Deus vivendo, e não só abrir uma Bíblia e forçar ele a ler ou arrastar ele no culto pro domingo, mas ele viver isso dentro de casa. Nenhum sucesso nos negócios compensa o fracasso no lar, né? E você tá certa, né? Graças a Deus porque você passou por esse tratamento, né? E estamos aqui para contar esse tratamento do Senhor. E que bom, né? É importante que ele lembre dos pais, tenha referência dos pais, não do pai que doa mais dinheiro. Sim. Né, que era a sua mentalidade do passado. Mas o servo, né? Que serve, que entende, sim. Que prioriza cuida, a família. Que prioriza a família, né? Então, que você seja bem-sucedida nesse principal negócio nosso, que é a família. Né? Tive a triste, né, oportunidade de dizer isso mais de uma vez para empresários, né? Para onde, aconselhando aí, né, como casais aí, não mais como empresários, mas porque sou empresário, acho que de alguma forma acaba atraindo, mas empresários ali com a família destruída porque ele queria dar um futuro para o filho. Financeiro. Né? E a frase que eu sempre dizia era a mesma, assim, cara, Deus não te chamou para ser o maior empresário da cidade ou comprar o melhor carro para o seu filho. Ele chamou você para ser seu pai do seu filho. Né? Pergunta para ele se ele quer dinheiro ou ele quer a sua atenção. Né? Mas graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade, como este podcast, para repercutir coisas tão básicas, mas que talvez quem está em casa ou nos ouvindo pelas plataformas streaming precisam ainda ouvir isso, né? Fica aí a dica de se posicionar, usar a tecnologia a seu favor e que você tenha sucesso. Porque, Jéssica, sucesso é muito mais do que lucro financeiro, como a Jéssica entendeu. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.